E a segunda pergunta que você deve fazer ao seu assessor é: qual é a diferença líquida da rentabilidade e a diferença líquida financeira entre esse título apresentado por ele e um título público similar? Peça sempre para comparar a rentabilidade e o financeiro anual do título oferecido com o título do governo, de características obviamente semelhantes, com o mesmo indexador e de vencimento próximo. Essa comparação mostrará o quanto a mais que você está de fato recebendo por emprestar dinheiro a uma empresa em vez do governo. Como já falamos em vídeos anteriormente, vale sempre lembrar que o risco do governo brasileiro ele é em 99,9% dos casos menores do que o risco de qualquer empresa. Em breve, em nosso site, a gente vai disponibilizar uma calculadora comparativa gratuita para facilitar justamente esse tipo de análise. A terceira pergunta que você deve fazer é: qual é o momento do setor em que a empresa ou banco do ativo oferecido atuam? Questione justamente sobre o desempenho do setor nos últimos anos e não apenas no último ano. E tente entender de forma clara se o setor é um setor de commodities ou cíclico ou não. Se for um setor de commodity ou cíclico, você deve ficar bem atento se o setor estiver mal, ou seja, com resultados ruins, mas ainda mais atento se o setor estiver muito bem nos últimos anos. Eu falei atento, mas talvez a palavra correta seria preocupado. E aí eu vou explicar por quê. No caso das commodities, por exemplo, tradicionalmente os preços das commodities trabalham em ciclos. Ou seja, se o setor estiver muito bem nos últimos anos, pode ser um bom termômetro que estamos em uma fase final de ciclo, quando justamente os riscos começam a aumentar. Ou seja, você estaria basicamente entrando no famoso final de festa. Agora, se não for um setor nem de commodity nem cíclico, o principal ponto de preocupação realmente deve ser apenas o momento atual do setor e se ele está num momento delicado. Nesse caso, os investimentos devem oferecer uma expectativa de retorno maior e representar uma proporção menor da sua carteira. E, obviamente, se o setor estiver num bom momento com boas taxas, esse ativo vai ser bem atraente.